Olá, vamos continuar a história de José? No vídeo anterior, a gente parou contando, né, sobre como o pai de José, como Jacó havia reagido à tremenda notícia, né, à tremenda tristeza. E nós ficamos sabendo que José foi vendido como escravo para Potifar, que era um oficial do faraó. Então, José estava num lugar de muito poder. Mas não se esqueçam que José era só um escravo, né? E no caminho, antes dessa, eu não posso deixar de dizer isso, né? Que é algo tão bonito. No caminho, antes de ter sido vendido, antes de tudo isso, por que as coisas para José deram certo? Porque ele fez um compromisso com Deus durante esse percurso. Ele foi vendido como escravo, estava ali naquele percurso, caminhando, e a estrada era muito longa. José sabia que estava indo para um lugar muito distante da sua terra. E José ali, ele chorava, porque ele estava sofrendo as consequências do que havia acontecido. Ele estava sofrendo as consequências do erro também do seu pai, porque Jacó agiu com muita parcialidade, muita indulgência. Jacó, ele não demonstrou amor para todos os seus filhos. Ele se dedicava muito mais a José do que aos outros, e isso despertou sentimentos ruins em seus irmãos. Isso fez com que José chegasse naquela situação. Talvez, se Jacó tivesse sido diferente, seus irmãos teriam sido diferentes também. E só que agora não adiantava mais tentar entender o que tinha acontecido, não adiantava mais tentar resolver isso, já era tarde demais. José ali estava sofrendo muito porque ele sabia que algo de muito ruim o esperava. Só que naquele momento, na sua mente só veio sobre o Deus do seu pai, o Deus de Jacó, o Deus com quem Jacó lhe havia apresentado, porque pelo menos isso Jacó fez muito bem. E ali José orou. Ele orou pedindo para que o Senhor o guardasse, para que o Senhor o ajudasse, para que o Senhor o protegesse, que ele corresponderia da mesma forma. E ao chegar, ele foi vendido para Potifar, que era um oficial do faraó. Ele estava em um bom lugar, mas ele ainda assim era um escravo. Só que José, o que eu acho mais marcante da história de José é a forma como ele agia independente da circunstância. Durante todo o tramitar da história, você pode ver aí em Gênesis 39, né, que começa a contar sobre a vida de José no Egito. José foi muito dedicado. Ele fazia o melhor que ele podia onde quer que ele estava. Então não se esqueça que ele ainda era um escravo. E ele desempenhou tão bem, ele fez tanto o seu melhor, e ele tinha tanta lealdade a Deus que isso refletia na sua vida. Tudo que José fazia prosperava. O Egito era um lugar de muita idolatria, de adoração a muitos deuses. E José, ele não idolatrava Deus nenhum. Ele sempre mantinha sua fidelidade ao único Deus verdadeiro, ao Deus que o seu pai servia. Ele também não se omitia da sua fé. Apesar de estar num lugar onde era berço de idolatria, de paganismo, José demonstrava, ele não escondia para ninguém ao Deus que ele acreditava e ao Deus que ele servia. E diante disso, José, ele prosperou. Deus abençoou. Tudo que José tocasse era abençoado por Deus. E Potifar, ele viu isso, né? Ele viu os cuidados de José com tudo e cada vez ele confiava mais em José. Tudo estava nas mãos de José. A única coisa que Potifar se preocupava era com o alimento que ele iria comer. De resto, ele confiava em deixar tudo nas mãos de José. E assim José foi promovido, nada mais, nada menos do que promovido a mordomo. E a fidelidade de José, ela só continuou. José, ele não era só um mordomo. Foi permitido com que ele estivesse com pessoas de alto escalão. José, então, teve conhecimento, ele teve estudo, ele teve aprendizado, ele ali conviveu com as pessoas para que ele soubesse como agir, a postura de tomar. Ele estudou, é como se ele fosse um homem agora de alta sociedade, porque ele convivia com pessoas assim. E ainda assim José permanecia
com a sua confiança e a sua integridade a Deus. Ainda assim, José adorava o único Deus verdadeiro. Tudo ele colocava nas mãos de Deus. Essa oportunidade, ela foi abraçada por José. Ele abraçou essa oportunidade que Deus havia lhe dado, de estar ali. Ele fazia o seu melhor. Essa oportunidade que foi dada por Potifar, ela não foi à toa, foi em vista da dedicação que José teve como escravo, se tornou mordomo e assim ele teve permissão do convívio, da interação social com boas pessoas, com pessoas de alta reputação, para que dessa forma José aprendesse. E eu quero aproveitar esse gancho para já te mostrar que isso era uma preparação para Deus do que viria no futuro da história de José. Eu não sei se você sabe o futuro de José, e eu não vou dar spoiler por aqui, mas se você já sabe, você conhece a história de José, você entende que José alcançou uma alta posição, mas para estar lá não podia ser um escravo que estaria lá. José precisava ser um homem social, um homem preparado, e Jesus e Deus, na verdade, o preparou muito antes disso. O preparou aqui, ó, nessa parte, em seu contato, em seu convívio, onde ele aprendeu ciência, língua, sobre negócios. José, ele tomou um vasto conhecimento para o que estaria por vir. Só que não se engane. Às vezes a gente olha a história de José e acha que tudo foi muito fácil para ele conquistar tudo isso. Mas nós sabemos que servir a Deus, que confiar a Deus e temer a Deus também nos exige estar preparado, porque existem muitas provações. E isso José passou por muitas vezes. Você vai saber um pouco mais disso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo você vai entender do que eu estou falando. Quais foram as provações que foram postas a José. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.